Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de gramática Maria Beatriz e o tema da aula de hoje é muito interessante. Falaremos sobre palavras homônimas e parônimas. Vamos lá? Antes de continuarmos, lembre-se de já se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo, certo? Bom, dentro da língua portuguesa, temos uma vertente chamada semântica. Nesse contexto, nós estudamos o valor de sentido das palavras. Considerando algumas particularidades da língua, a particularidade do sentido de algumas palavras, precisamos reconhecê-las inseridas no grupo de parônimos e homônimos. Vamos lá? Homônimos e parônimos, então, se referem a palavras da língua portuguesa que possuem grafia e som muito semelhantes, mas normalmente o seu significado é completamente diferente. Vamos começar pelos homônimos, ou melhor, pelas palavras homônimas, isto é, signos linguísticos que possuem às vezes a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas sempre significados completamente distintos. Olha só, homo vem de semelhança, nônima vem de nome, então são nomes semelhantes na língua. Vamos entender um pouquinho mais das especificidades desse termo. A primeira ocorrência são palavras homógrafas, ou seja, possuem a mesma grafia, uma pronúncia um pouquinho diferente, mas significados completamente distintos. Olha só os exemplos. Acerto, que vem do termo correto, acerto se refere ao verbo acertar, acordo, do verbo acordar e acordo, algo acordado entre duas pessoas, choro, como substantivo e choro como verbo, apoio na mesma perspectiva de substantivo e apoio como uma conjugação verbal, eu apoio, e colher como objeto e colher como um verbo associado à plantação. Perceberam? Mais alguns exemplos. Começo, se referindo ao princípio de algo, começo do verbo começar, eu começo. Cor como substantivo e cor associado à memorização. Por exemplo, tenho algo de cor. Além disso, tenho o gosto como um substantivo e o gosto, a conjugação verbal em primeira pessoa. Eu gosto. Temos também dúvida como substantivo e o verbo duvidar. Ele duvida. Por fim, hábito como um substantivo e habito também na forma verbal. Eu habito. Perceberam? São palavras com sons diferentes, mas a escrita sempre muito semelhante. Posteriormente, nós temos as homófonas. Fone vem de som, então conseguimos inferir que são palavras com sons muito semelhantes, mas a grafia agora pode ser um pouquinho diferente. Lembrando que o significado é sempre diferente da palavra original. Olha só, acender, só com C, significa ligar. Acender com SC, elevar, subir. Olha só, caçar, só com C, significa perseguir. Caçar com SS, anular. Alto com U é o prefixo de próprio. Alto com L se refere à altura. Além disso, nós temos o termo seção. Seção com SS se refere ao verbo ceder. Seção com C cedilha vem do ato de seccionar. E seção com SS se refere a uma reunião, a uma sessão de algum evento, de alguma instituição. Além disso, temos o verbo coser. Coser com S significa costurar. Coser com Z significa cozinhar. Percebeu a proximidade dos sons? Além disso, ouve com H vem do verbo haver. Ouve sem H vem do verbo ouvir. Nós com Z é aquela frutinha, sabe? E nós com S é um pronome. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Viu? Traz com S se refere a uma preposição. Traz com Z se refere a um verbo. Vem do verbo trazer. Voz com Z significa som. Vós com S também é pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ainda no grupo dos homônimos, nós temos as palavras homônimas perfeitas, isto é, a grafia é a mesma, o som é o mesmo, no entanto, o significado continua sendo diferente.
Olha só esses exemplos. Caminho, no sentido de trajeto, substantivo, e caminho, que vem do verbo caminhar. Banco, como uma instituição financeira, e banco, como um local de sentar-se. Cedo, como um tempo de manhã, por exemplo, bem cedo. E cedo, associado ao verbo ceder. Também tem o leve, no sentido de algo leve, ou seja, que não tem peso, e leve como um verbo levar, que você leve. E por fim, o livre como um adjetivo e o livre como um verbo no imperativo. Livre-se de algo. Viram só? Mais alguns exemplos. Morro, associado às montanhas, e morro do verbo morrer. Rio, associado às águas, e rio do verbo sorrir, rir. Manga, se referindo à fruta, e manga se referindo a essa parte da camiseta. São, associado à sanidade de alguém, à saúde, alguém está são. E são do verbo ser, eles são. E por último, verão, como uma estação do ano, e outrora como um verbo na terceira pessoa. Eles verão algo. Viram só? São iguais em escrita, iguais em som, mas com significados muito diferentes. Essas são as palavras homônimas. Vamos para as parônimas, então? Bom, um parônimo é um signo linguístico cujo significado é completamente diferente, mas às vezes próximo ao outro em relação à grafia ou em relação ao som. Mas olha só, são palavras apenas parecidas e não com o mesmo som ou com a mesma grafia. A primeira palavra é absolver, no sentido de perdoar, muito próxima da palavra absorver, no sentido de aspirar alguma coisa. A próxima palavra é aprender, que vem do verbo aprender. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende. E a próxima, apreender, com 2 S, significando prisão, a apreensão de algo. Também podemos associar o substantivo comprimento e cumprimento. Comprimento com O significa extensão, algo que pode ser medido. E cumprimentar com U é uma saudação, refere-se ao ato de se cumprimentar. Por fim, nós temos o termo cavaleiro. Cavaleiro é aquele que doma um cavalo, enquanto cavalheiro, com LH, é uma pessoa gentil, muito comumente usado na língua portuguesa. Mais alguns exemplos, pessoal. Coro, se referindo à música, ao cantar de algo. Couro, com U, se referindo à pele de um animal. Delatar, com E, significando denúncia. E dilatar, com I, significando a extensão de algo. Descrição, com E, se referindo ao ato de descrever algo, ou discrição, como prudência, se referindo àquele adjetivo, alguém é muito discreto, percebeu? Esta próxima palavra é muito importante, talvez, para outras disciplinas. Normalmente não se conhece a diferença entre os significados de emigrar com E e imigrar com I, porque são palavras próximas, parônimas. Emigrar com E significa deixar um país, ao passo que imigrar com I se refere a vir para um país, a entrada nele, perceberam? Nessa mesma perspectiva de E e I, temos algumas outras palavras parônimas. Por exemplo, emergir e imergir. Emergir no sentido de vir à tona e imergir no sentido de aprofundar-se em algo. E eminente no sentido de algo elevado e iminente, algo que está próximo à sua ocorrência. Perceberam? Temos também infração e inflação. Inflação com L se referindo a uma alta de preços e infração como um erro cometido, um crime, não é mesmo? Olha só essa outra palavra, peão e peão. Peão com E se refere a um funcionário rural, ao passo que peão com I se refere àquele brinquedinho da infância, sabe qual é? Mais algumas palavras homônimas, olha só. Precursor, que se refere a alguém que é pioneiro de algo. Percursor, que se refere a quem percorre algum local.
ratificar e retificar. Sabe a diferença dessas palavras? Ratificar se refere à reafirmação. Retificar à correção. São palavras próximas, mas com significados muito diferentes. Mais alguns exemplos. Você sabe a diferença entre tráfego e tráfico? Tráfego é a circulação de veículos. Tráfico é um comércio ilegal. E a diferença entre soar e suar? Soar com O se refere ao som do sino, enquanto suar com U se refere ao ato de transpirar. Isso é claro para você? Ficou tudo esclarecido sobre homônimos e parônimos? Pessoal, os conceitos de homônimos e parônimos são muito simples. Nós reforçamos muitos exemplos para que isso seja de fato consolidado e para que entendamos realmente o significado de palavras homônimas e palavras parônimas. Certo? É isso, gente. Mais uma aula finalizada. Curta o nosso vídeo. Lembre-se de compartilhar com todos os seus amigos. Nos procure nas redes sociais, Facebook, Instagram. Clica nos links aqui na descrição. Espero nos vermos em breve. Até mais!